Olá, crianças, famílias da catequese, catequistas e toda a comunidade da Paróquia Santa Maria Madalena. Rogo a Deus que todos estejam bem. Aqui é a catequista Lourdes. Este mês ficou para mim e o Zacarias, os discípulos de Emaús. Então agora eu vou fazer a leitura. Eu fiz também uma pequena história para ilustrar este texto. E depois ele fará a explicação. Espero que vocês entendam e gostem, tá? Vamos lá. A leitura é de Lucas, capítulo 21, que é o número maior, e versículos do 13 ao 35, que é o número menor. Jesus caminha com os homens. Nesse mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos. Não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês andam conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nesses últimos dias?" Jesus perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito. Mas ninguém viu Jesus. Então Jesus disse a eles: "Como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo o que os profetas falaram? Será que o Messias não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já está tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e abençoou. Depois o partiu e deu a eles. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11, reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão.
Palavra do Senhor, graças a Deus. Até mais, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre o tema o Discípulos de Emaús. O Discípulos de Emaús é um tema exclusivo do evangelista Lucas, então ele não aparece nos outros evangelhos. E qual o sentido da leitura dos Discípulos de Emaús? Primeiro, é um texto muito rico. Ele reflete a nossa vida, ele reflete a nossa postura, reflete a nossa fé. Como nós, cada um de nós, se coloca na presença de Jesus. Esse é o ponto-chave do Discípulos de Emaús. O texto inicia-se falando do mesmo dia em que Jesus ressuscitou, o dia que as mulheres foram ao túmulo, encontraram o túmulo vazio, o dia que Pedro chega até o túmulo, encontra apenas os lençóis, mas eles não conseguiam ainda entender ou compreender todo o projeto de Jesus. Muitos foram os que anunciaram, primeiro as mulheres, depois os apóstolos, alguns discípulos. Jesus se encontra com discípulos, ele se mostra vivo, ele ressuscitou de corpo e alma, então ele caminha com cada um de nós no nosso dia a dia. Mas como entender, como compreender isso, como aceitar isso, e como aceitar o fato da ressurreição? O caso dos discípulos de Emaús foram discípulos, não era do grupo dos 12 apóstolos, mas eram discípulos, um grupo próximo, não tão próximo quanto aos apóstolos, mas próximo de Jesus, que conviveu com Jesus, que viveu com ele, que partilhou o pão com ele, e eles escutaram o próprio Jesus anunciar, inclusive anunciar que o templo iria cair, que Jesus ia reconstruí-lo em 3 dias, embora eles não estivessem entendendo o que Jesus queria dizer. Eles não entendiam o projeto do Pai, eles não entendiam o projeto de Deus. Assim, esses discípulos, eles deixam os apóstolos e fogem de Jerusalém pela estrada, vão indo embora, dando as costas para tudo aquilo que Jesus defendeu, para tudo aquilo que Jesus queria que eles fizessem ou pregassem. No caminho, eles encontram um peregrino, alguém andando na rua, uma pessoa comum, um peregrino em Jerusalém. Na época da Páscoa era algo relativamente comum, mas eles encontram um peregrino indo no sentido contrário a Jerusalém, ou seja, esse peregrino não ia na direção de Jerusalém para a celebração da Páscoa, mas ele vinha de Jerusalém e era o primeiro dia da Páscoa. Então a Páscoa, uma festa judaica celebrada em 7 dias, essa pessoa já estaria se afastando da própria celebração, se afastando do próprio templo, né? E deixando para trás a proposta de Deus da celebração da Páscoa, da celebração da libertação, da celebração da vida. Né? Bom, eles começam a andar com esse peregrino e o peregrino questiona: por que vocês estão tristes? Eles falam: ora, você é o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ou seja, você é o único que não soube do fato que se espalhou por toda a cidade, por toda a região e que se tornou tão importante, que foi a condenação, a morte de Jesus Cristo. É o melhor, de Jesus de Nazaré. Cristo é o título ungido, que só vai ser dado para Jesus mais tarde, após o reconhecimento da sua ressurreição. E eles resolvem então explicar para esse peregrino tudo o que Jesus passou e por que ele morreu, e eles achavam que Jesus era o próprio Messias. Então, sendo Messias, ele não deveria ter sido morto e nem crucificado. Ou melhor, não poderia ser nem crucificado e nem morto. Só que eles também não sabiam nem com quem e nem como eles estavam explicando isso. E o próprio Jesus assume essa explicação e mostra para eles. Mostra como eles eram incrédulos, como eles eram fracos. Porque o próprio Cristo mostra para eles: ora, vocês não entenderam o que ele falou, vocês não entenderam o que está escrito nas Escrituras, que ele precisava passar por isso, que ele precisava sofrer isso para poder ter a sua vida, para poder viver a vida, né? Para poder viver o projeto de Deus.
Eles escutam, mas os seus olhos, a exemplo do discípulo Paulo lá em Atos 9, continuavam fechados. Eles não conseguem ver a real pessoa que está anunciando para eles. Eles apenas escutam, percebem que esse peregrino ele tem uma cultura, um conhecimento enorme, mas não conseguem tirar desse peregrino. Ao chegarem no lugar onde eles iriam dormir, descansar, eles pedem para que o peregrino para que fique com eles, ou seja, eles oferecem a estadia, a moradia, a residência, a acomodação para que esse peregrino pudesse com eles também viver a partilha, viver a comunhão. Então eles, embora tenham dado as costas para o projeto de Deus, não abandonaram totalmente as ideias que Jesus pregava. Eles convidam essa pessoa para que participasse com eles da celebração da janta, da celebração do descanso, dando para eles, para o corpo cansado do peregrino, uma cama para ele se deitar. No momento da refeição, o próprio Jesus toma o pão, dá graças e o parte. Nesse momento, como já citei, como em Paulo, cai dos olhos deles, abrem-se os olhos deles e eles conseguem enxergar que quem está ali na presença deles é o próprio Cristo ressuscitado. Então, eles conseguem vislumbrar o Cristo ressuscitado presente na Eucaristia. Prestem atenção que é uma Eucaristia incompleta. Nós não temos a presença do vinho, é apenas o pão. No partir do pão, no fracionar do pão, no romper do pão, eles já percebem que Cristo está lá. Não precisou do vinho, não precisou da ceia, não precisou de nada. Ele só nesse romper o pão, partilhar o pão, desta partilha comungal, essa comunhão, desse comer em comum, eles percebem que é o próprio Cristo. Dali, Cristo desaparece e eles voltam correndo para Jerusalém. Só para a gente ilustrar, 2 pontos. Primeiro, o que é voltar para Jerusalém, depois de andar 3 ou 4 ou 10 quilômetros, tá? Já era noite e eles não tinham iluminação de rua, eles não tinham sinalização, eles não tinham nada. Então, era uma volta extremamente perigosa, mas eles não podiam, eles percebem o próprio erro e eles não podiam esperar amanhecer para poder voltar. Então eles voltam imediatamente. E o segundo ponto que eu queria levantar é Jesus desapareceu. Por que Jesus desaparece? Ele desaparece pois cada um de nós precisa descobrir o Cristo tanto na comunhão quanto na nossa vida do dia a dia. O Cristo ressuscitado tem que estar dentro do nosso coração, presente na nossa vida e com nós o tempo todo. Ele está presente com nós o tempo todo. Né? E principalmente nas nossas dificuldades. Então, eles largam tudo e retornam para Jerusalém. Quando encontram os apóstolos, eles partilham com os apóstolos essa experiência. E ainda anunciam, falam. Ardia no nosso coração quando ele falava, mas nós não conseguimos perceber. Quantas vezes nós não somos, como esse texto, como já foi trabalhado com nós também na catequese, sementes largadas pelo caminho, que tem o ardor inicial, mas não consegue dar frutos. Muitos foram os discípulos, pouquíssimos foram aqueles que de fato renderam frutos para o cristianismo. Para ilustrar o nosso final aqui, vocês vão ter contato, vão escutar, vão assistir a parábola da semente sol, criada pela catequista Lourdes e que tem como centro uma semente que se oferece a própria vida para poder dar uma situação melhor para os seus amigos e companheiros. Diferente de Cristo, a semente sol, como todas as sementes, ela tem adormecida dentro dela uma planta, uma árvore. E essa nossa pequena semente, ela vai ter que adormecer, morrer, apodrecer, para poder dar origem àquilo que ela guarda dentro dela, que é a própria vida, é uma árvore. E lembrando também que luz, sol, é luz e luz é Cristo.
e nós somos convidados a ser a luz de Cristo. No Sermão da Montanha, Jesus nos convida: vocês são sol, vocês são luz do mundo, vocês são o sal da terra. Então, se nós somos a luz do mundo, nos cabe, a exemplo do sol, iluminar o mundo. Fiquem com Deus, na paz do Cristo bom pastor, que nos guarde e proteja. Amém. Um abraço. A sementinha, baseado no texto bíblico, os discípulos de Emaús. Em um jardim florido, onde viviam e passeavam vários bichos, borboletas, joaninhas, formigas e bichos-pau, neste lindo lugar existiam poucas árvores, árvores robustas, grandes, capazes de produzir sombras e que os pássaros pudessem fazer ninhos. Entre esses insetos e plantas vivia uma pequena semente chamada Luz. Ela sempre caminhava e era muito querida por todos. Luz sempre comentava da vontade que tinha de ser uma bela e grande árvore, mas os seus amigos não a entendiam. Depois de algum tempo, os bichos que viviam neste belo jardim, borboletas, joaninhas, formigas e bichos-pau, perceberam que Luz havia sumido. Certo dia, estavam caminhando em busca de alimentos e comentavam sobre não terem mais visto Luz e sobre tudo o que ela costumava dizer, que desejava ser uma grande árvore para dar vida, sombra, água e alimentos para toda a comunidade, e como ela havia desaparecido. Aí comentaram também que as cigarras que ali passaram disseram que Luz havia morrido para poder voltar à vida, mas não conseguiam entender nada disso. Elas falavam que Luz havia morrido por um tempo, que voltaria. Então, o bicho-pau Joca disse: realmente ela desapareceu. A formiga Flick disse em seguida: imaginem vocês que as cigarras disseram que ela morreu, mas voltará à vida. Mas como algum de nós pode morrer e voltar à vida? Como poderíamos viver novamente? Dona Joana, uma sábia joaninha, chamou a atenção dos incrédulos, dizendo: como vocês podem duvidar de tudo que a sementinha Luz dizia para nós, do desejo de ser uma grande árvore? Quando chegaram perto de um pequeno lago, ouviram uma voz bem fraquinha. Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Hoje está um dia lindo de sol. Pena que ainda sou pequenininha para fazer sombra para vocês, mas chegarei lá. Flick, desconfiada, perguntou: de onde vem essa voz? Joca, o bicho-pau, disse admirado: eu acho que é dessa pequena folhagem aqui, apontando para um pequeno toquinho de planta, com pouquíssimas folhas. De repente, aquela voz fraquinha falou a eles: sou Luz, mas ainda sou bem pequenininha, apenas um pequeno arbusto. E não sou mais aquela simples sementinha. Tive que adormecer, morrer, apodrecer, para poder surgir uma nova vida de mim. Em algum tempo, poderei dar sombra, oxigênio e lar para os pássaros. Poderei ajudar a trazer novas vidas. Todos ficaram chocados por não ter confiado nas palavras da sementinha Luz. Moral da história: o grande desafio de nossas vidas é a falta de fé. Dificilmente conseguimos acreditar no que não conseguimos enxergar. Fim.